Meus irmãos, a pergunta que nós temos para hoje do nosso Catecismo Maior, que é a seguinte, é a 102. Paramos na semana passada na 101 e hoje a gente vai prosseguir. O presbítero Barreto me deu a missão de começar a falar dos 10 mandamentos. Justamente o tema da minha exegese no semestre passado, os 10 mandamentos. Eu falei para ele, isso aí de propósito, só para poder continuar falando. Foi coincidência, tá? Ah, tá, entendi. No outro domingo, você via online, né? Quando você estiver lá de festa, aí eu dou de lá para cá. Você dá aula aqui pra gente, né? Perfeito. Eu falei que até o final dessa parte. Isso é verdade. O Cristo falou, na verdade, você tinha que dar os 10 mandamentos todos. Obrigado, vai até a pergunta 150. O presbítero não quer mais trabalhar, né? Vamos lá, a pergunta, e aí eu perguntei para ele, tá, 102, fui ler qual é, tá tranquilo. Pergunta 102 é, qual é a essência dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus? Aí ele, não satisfeito com essa pergunta, falou, faça a 103 e a 104 também. Muito bem. 103, qual é o primeiro mandamento? Tranquilo, todo mundo aqui sabe qual é o primeiro mandamento. 104, quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Aí o negócio começa a apertar. Porque eu separei aqui, são 13, um número legal, para alguns que ficam do lado esquerdo e outros que ficam do lado direito. 13 deveres que nós temos para com Deus. Mas nós precisamos entender algumas coisas a respeito do Catecismo Maior, quando ele fala a respeito dos 10 mandamentos. A gente tem, desde a pergunta 99, trabalhado a introdução dos 10 mandamentos. A igreja tem aprendido os 10 mandamentos da 99 até a 101, e é só a introdução. Semana passada a gente falou sobre o prefácio dos 10 mandamentos, que muitas vezes nós deixamos de lado. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra da servidão. Esse é o prefácio. É quando Deus fala, olha, sou eu, povo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Ele usa o termo eu sou, que a gente falou aqui a respeito do nome de Deus, e até enfatizamos isso. Deus, ele deu um nome, e nós temos que nos achegarmos a ele através do nome dele. Muitas vezes a gente não faz isso. A gente não tem percepção de quem Deus é. E ele, justamente por não ter essa percepção, é que ele começa o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Às vezes parece que é uma frase simples. Não vai ter outros deuses diante de mim. Mas quando o Catecismo Maior, ele mergulha, quando aqueles teólogos, durante 5 anos, ficaram lá na abadia, estudando, preparando e modelando como ensinar a igreja, a gente percebe que tem muito mais coisa enraizada. E nós precisamos ir justamente na pergunta 102, que é, qual é a essência dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus? Como um bom tutor de educação clássica, a gente vai fazer os 5 tópicos comuns aqui. O que são os 5 tópicos comuns da educação clássica? A gente vai perguntar para o texto, para a pergunta, o que eles estavam querendo fazer. Qual é a essência? Aí vem a pergunta. Defina essência. Rafael. Essência significa aquilo que é você redunda de essencial, né? Mas é a matriz do que aquilo quer dizer. O significado principal. Aqui, a matriz. Alguma coisa ali por dentro. Tiago. Indispensável. Eu queria ter um quadro aqui que eu ia escrevendo a palavra de vocês, que é assim que a gente faz normalmente. Aí a gente vai tendo percepções. Presbítero Júlio Bessa, o que os filósofos falam sobre essência? Não, eu já falei, olha, meus irmãos, eu já combinei com ele. Eu já combinei com ele, tem um amigo muito próximo chamado Heráclito, lá antes de Sócrates. E aí esse Heráclito, amigo dele, né, que ele tinha uma doutrina X.
E tem um outro que é muito amigo meu, que eu vou ter que pegar minha cola aqui para entender o que é, chamado Parmênides. Olha só, esse cara é meu amigo, Parmênides, e o Heráclito era amigo dele. Por quê? Parmênides afirmava que essência, o que é. Não tem explicação. É aquilo. O filósofo normalmente não gosta muito de discursar, certo? Totalmente errado. Fala e fala muito, e a gente lê e a gente começa a rir. É conversa de bêbado. Eu estava lendo Os Amigos do Júlio Bessa e eu estava rindo. De onde eles tiram essas questões? E aí eu vou trazer um outro filósofo chamado R.C. Sproul, que diz: a esfera de conhecimento era a metafísica, uma forma de física que vai além e acima do que percebemos no mundo. Os filósofos gregos buscavam a realidade última, aquela que não manifesta mudança, a essência das coisas, a matriz, como o Tiago falou, indispensável. A essência que a pergunta número 2, e eu só estou na pergunta, eu nem falei a resposta. Precisamos entender a pergunta para poder compreender a resposta. A essência é aquilo que não muda. Essência é diferente de existência. E muitas vezes a gente associa os dois como a mesma coisa. No livro A Trindade, o que é Trindade, de R.C. Sproul, ele diz que a frase mais insensata que ele usou em uma pregação dele foi dizer que Deus não existe. E ele afirmou aquilo dizendo: Deus não existe. E causou um rebuliço só na igreja. Porque como assim Deus não existe? O que ele queria dizer é que no conceito de existência, Deus não existe, porque Deus é em si essência. Nesse sentido, Deus não existe. Deus é. Posso contribuir? Eu não me recordo o nome do teólogo reformado que apresentava. Eu não sei se era reformado, mas era teólogo dentro da cosmovisão reformada. Que ele, para explicar Deus, quando o avanço do iluminismo e do racionalismo começou a desconstruir a teologia, que antes disso tudo era a rainha das ciências considerada, ele dizia, para provar para os inimigos do Senhor, ele dizia que o Senhor era a causa não causada e a existência da subsistência. A existência da subsistência, explica. Eu vou pegar o filósofo e teólogo luterano Presbítero Júlio Bessa. Não, porque na teologia apofática, o Senhor é o sem causa. É o único sem causa. Nada fora o Senhor. É porque tudo que existe tem uma causa, ele é o sem causa. Aí tem uma expressão que é o acaso. Porque o A aí, a ideia é sem. Então ele é o acaso. Por sinal, tem até uma música de algum grupo, uma banda aí, sei lá, o acaso, não sei lá, eu achei que, não sei se foi de propósito, né? Não foi não. Banda de música é Josias e Wade, tá? Então tem uma aqui, eles escutam muito, que diz: ninguém explica Deus. É um cantor deles aí. Diga, meu irmão. Não sei se passou tempo, mas eu estava pensando na palavra essência ainda. E a essência, ela também pode dar a ideia de perfume, só que não um sinônimo perfeito, né? É uma substância extraída de alguma árvore, de alguma outra coisa, mas só aquela substância você consegue apreender aquele objeto em si. Então, você sentindo aquele cheiro, você consegue, aquele cheiro extraído de uma porção pequena, você consegue pegar todo o objeto. Eu não sei se, acho que o original em inglês, eu não sei se a palavra tem essa mesma relação, né? Eu estava só pensando aqui. Essência no sentido daquele cheiro que a gente sente. Você pega um pedacinho daquilo e consegue ter uma visão do todo, né? O Parmênides, ele usava a expressão ser. Ele dizia que todas as substâncias, toda a matéria tem alguma coisa que é comum. E ele chamava de ser. É aquilo que é matriz, é em comum em outras coisas. Tudo que existe alguma coisa que ele chamava do ser, né? E aí,
Por que um pouquinho dessa filosofia na introdução? Oi, me permita. Eu quero partir do ponto que o irmão partiu dali. Nós estamos falando de essência e tentando definir Deus. Deus como foi colocado aí, não há definição para Deus, não há definição. Mas, é outra coisa assim, Deus não existe, mas Deus existe. Como? De que maneira? Essa maneira que ele falou. Uma essência, a essência de Deus, quando ela penetra dentro da gente da fé, ela existe, Deus existe no coração daquele que crê. Aí Deus passa a existir. Essa essência de Deus toma conta do nosso ser. Aí, nesse sentido, Deus existe. Existe para quem crê. Quem não crê, ele não existe. Quando eu digo aqui o ateu, o ateu ele não crê em Deus, ele não tem a essência de Deus. Mas nós temos a essência de Deus, nós vivemos pela fé. Essa essência de Deus ela penetra dentro da gente e nos muda, porque Deus não muda, quem muda somos nós. A nossa essência ela vai mudar quando o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele vai nos moldar. Por exemplo, eu antes da minha conversão, eu era uma pessoa. Hoje, eu vivo pela graça e pela misericórdia de Deus. Olha a essência de Deus dentro de mim e a obra que ela fez. Vim para Manaus, cheguei aqui no dia 11 de dezembro e graças a Deus hoje pude participar da ceia. Porque isso estava me fazendo falta dentro de mim. Estava fazendo falta a comunhão, estava fazendo falta a ceia do Senhor. Eu podia assistir um culto online na minha igreja lá onde eu pertenço, né? Mas estava fazendo falta a comunhão. Deus, ele habita em nós. E quando ele passa a habitar em nós, ele muda a nossa essência. Não a dele. Deus não muda, mas a nossa essência muda. Esse bom perfume de Cristo nós passamos a exalar. Isso a gente não tinha. A gente muda essencialmente. Exatamente. Nós mudamos, né? Mas é isso aí, Deus a gente ouve muita coisa aí, Deus é tudo, Deus é 10, nada, Deus é Deus e ponto. Aí eu estou com o filósofo aí, e ponto. Ele é criador, ele não é criador. Só corrigindo a fala do irmão, não é a igreja que o senhor é daqui agora, tá? Não, mas é um exemplo, a igreja presbiteriana é um corpo, né? Nós somos um corpo. Paulo? A afirmação foi feita por São Tomás de Aquino, e essa expressão foi utilizada por muitos reformadores no contraponto para mostrar que Deus ele é autoexistente, ele não foi criado, ele é criado, etc. Então houve um debate filosófico quando o iluminismo, o racionalismo começou a avançar nas faculdades, onde a teologia dominava como a rainha das ciências, porque todas as pessoas iam às faculdades e saíam de lá formados como doutores em teologia e evangelizavam. Saíam pastores praticamente de lá. E aí houve os debates, começou a ter esse relativismo e vários teólogos para refutar os filósofos, os ateístas, etc., que Deus não existe, eles diziam, não, Deus existe, ele é a causa não causada, ele sempre existiu, ele é autoexistente, ele é... Aí, mas então o que é Deus? Aí o debate filosófico teológico, ele é a existência da subsistência, ele é autoexistente, ninguém criou ele e aí entra no eu sou e etc. Deixando eu buscar aqui para não deixar o tempo. Tiago. Antes dos filósofos, Deus falou para Moisés que ele perguntou: quando eu for lá resgatar o povo, o que eu vou dizer? Quem é o Senhor? Aí ele diz para eles assim: diga para eles que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Deus Só uma sei lá, me veio aqui a questão do ateísmo. Eu li um livro, o autor do livro dizia mais ou menos o seguinte: o próprio ateu ele tem uma concepção do que é Deus, que é o Deus que ele rejeita. Ele diz que não existe. E se você pedir para um ateu que rejeita uma ideia de Deus que ele tem, descreva. Quando ele descreve, é bem provável, isso no livro do autor, que alguns irmãos, os cristãos, vão dizer: não, nesse Deus também eu não creio. Ele tem uma ideia formada sobre Deus. Então a ideia que ele tem de Deus
é uma ideia tal que talvez o próprio cristão rejeite também. É por causa de pensamentos assim que Deus mandou o primeiro mandamento. Precisamos conhecer e reconhecer quem Deus é. Precisamos entender o termo essência para poder compreender a resposta dos teólogos. Detalhe, isso é só uma introdução e todo mundo já falou aqui. Rafael já esgotou todas as falas dele. Qual é a essência dos 4 mandamentos? Qual é a matriz? Qual é aquilo que não muda nos 4 mandamentos que nós devemos apreender para a gente? Que contém o nosso dever para com Deus. Qual é a essência de que nós temos que fazer para Deus? Amar a Deus? Resposta: amar o Senhor. Amar a Deus. A resposta é a essência dos 4 mandamentos que contém o nosso dever. Não é simplesmente agora eu não faço mais nada, como o presbítero Barreto colocou. Nós somos salvos não pelas obras, mas para as obras. Tem o nosso dever. A partir daí há uma conotação diferente. O nosso dever para com Deus é amar o Senhor, nosso Deus. De que maneira? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Vamos abrir em Deuteronômio 6:5, por gentileza. Leia, por gentileza. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Fredson, por favor, Lucas 10:27. E não mudem de Deuteronômio, deixem marcado aí, por favor. Lucas 10:27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual a diferença que nós encontramos entre Deuteronômio 6 e Lucas 10? Próximo. Mais uma palavra aí. Entendimento. Será que aqui foi acrescentado mais um atributo que nós devemos usar para com Deus? Sim. Além da força, da alma e do entendimento, agora tem que também usar a força, tem que também usar o entendimento. Foi isso que ele quis dizer? O que a senhora acha? O que a senhora acha, presbítero Barreto? Eu acho que a Bíblia ela é um todo, ela é completa. E eventualmente um texto fala ou explica melhor o outro texto. Completa. Ou completa, né? Complemento. Vamos, meu amado médico. Médico não. Não é médico, Por que foi acrescentado? Por que há um acréscimo em Lucas 10:27 da palavra entendimento? Será que ali o Senhor colocou que nós devemos, tem mais um atributo que a gente deve amar a Deus? Você cultuar Deus, você não tem ninguém. Se nós somos a imagem, você tem que Nós não temos como cultuar a Deus sem entendimento. Isso é verdade. Como diz o reverendo Ernest Maia, Deus nos deu um cérebro. Traga ele para a igreja. Não deixe ele fora. É questão de tudo racional. Isso. Romanos 12. Paulo. Ainda nesse versículo de Lucas, o próprio Senhor Jesus Cristo ele complementa dizendo acerca do
ou da interpretação da lei. Ele diz: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ou seja, complemento com o que o presbítero Parente falou, a vida todo. Então, se o próprio Senhor Jesus, o Deus encarnado, o Deus fraterno com o Pai, afirmou isso, então quem somos nós para dizer que é um acréscimo fora do contexto? Só lembrando, a questão aqui nós devemos amar a Deus, como Abel falou. Ponto, essa é a resposta. Como nós devemos amar a Deus? Aí nós fomos para Deuteronômio 6 e Lucas 10. E estamos meditando nisso. Eu ia falar parecido com o irmão Paulo, que é aqui nesse Lucas é o samaritano que fala. Isso. Teoricamente ele que acrescentou, mas Jesus confirmou. Perfeito. O Senhor Jesus na frente ele falou: ok, você está certo, faça isso aí e viverá. Para a gente amar, a gente precisa conhecer. Você falou, acho que fazer isso com entendimento. Quanto mais eu compreendo, mais eu amo. Sabendo que muito mais eu tenho um compreendimento infinito. Quando também, tudo isso aí. Pode falar. Não por ser tricotom, mas eu tenho uma visão aqui dessa resposta do samaritano dele, que Jesus confirmou, que nós devemos amar a Deus em corpo, alma e espírito. E aí está relacionado à alma, ao nosso ser, toda a sua força, a nossa mente e todo o nosso coração, né? Então, nas entranhas, amar a Deus nas entranhas, assim, dessa forma. Agora, há uma corrente dentro da igreja dicotômica, dentro da igreja presbiteriana, que vai dizer que corpo e alma, que alma e espírito é a mesma coisa. Então aqui eu já vejo aqui entendimento entrando aqui dessa forma: amar a Deus corpo, alma e espírito. Essa é a essência. Romanos 12. Alguém certa vez pregou aqui nessa igreja Romanos 12, de 1 a 2. E Romanos 12, 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra, apresenteis, é a mesma raiz da palavra de apresentação de sacrifício lá do Antigo Testamento, os holocaustos. É a ideia de entregar nossa vida a Deus. Então, quando nós lemos aqui o Senhor Jesus confirmando o que o samaritano falou, o Senhor Jesus está dizendo que nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Não é apenas um atributo a mais, como se, por exemplo, devemos amar a Deus também com a nossa memória? Sim, com a memória também, mas também com tudo. Não é um atributo entendimento. Aqui é a vida entregue a Deus de uma maneira que agrade a Ele. A essência dos 4 primeiros mandamentos é amar a Deus. De que maneira? Com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com a memória, com tudo que a gente tem de melhor. Nós estávamos conversando ontem, quando a gente saiu daqui da igreja, acho que foi chegando em casa, a respeito de atributos que nós temos. Então, não vou lembrar agora, a gente me ajuda daqui a pouco. Mas era alguma coisa mais ou menos assim. Poxa, viu só como o Rafael estava tocando bem o violão? E aí eu só estou dando exemplo, Rafael. E abriu um sorrisão agora ainda. Virar a câmera para ti. Viu só como ele estava? Verdade. O irmão estava usando o talento e os dons que o Senhor deu para ele. Deu para ele. Aí a minha esposa falou assim: que bom, né? Eu falei: assim como Deus lhe deu o dom de ter 3 filhos e cuidar dos filhos. Olha só que bênção! E Deus dá dons para cada pessoa e a gente vai e usa. E você tem usado isso cuidando dos nossos filhos. Aí ela abriu o mesmo sorriso que ela abriu, né?
mas isso é algo que nós precisamos aprender constantemente. Devemos servir a Deus com aquilo que Ele nos deu, não com aquilo que Ele não nos deu. Dessa maneira é que nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Isso vai exigir da gente esforço. E não é pouco, não. É muito esforço. Acordar cedo, ser mais paciente, tratar com bondade. E mais um monte de coisa que a gente vai ver na pergunta 104. Então a pergunta 102 é: qual é a essência dos 4 mandamentos? Amar o Senhor teu Deus com a sua vida. Essa é a resposta, ok? E aí nós entramos entendendo qual é a essência, entendendo que o Senhor Deus colocou ali naquele Monte Sinai. Ele entrega o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. O Catecismo Maior, não sei se os irmãos enxergam aí, queria botar no quadro. Nós temos o mandamento e temos 3 esferas dentro do mandamento. Foi assim que eles estruturaram as respostas do Catecismo Maior a respeito dos mandamentos. Temos o mandamento, os teólogos vão falar dos deveres exigidos, dos pecados proibidos e das razões anexas. Do 1 ao 10º mandamento, nós vamos falar sempre sobre isso. Deveres exigidos, pecados proibidos e razões anexas, ok? Cada um desses abre o mandamento de tal forma que, para quem ainda não leu o Catecismo Maior, vai ver que a gente precisa estudar e mudar muito. A primeira pergunta são os deveres exigidos. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Deuteronômio 26:17. Vamos começar agora a mexer. Rafael, Deuteronômio 26:17. Tiago, Jeremias 14:22. Judá, Mateus 4:10. Levi, por favor, Salmo 29:2. 26:17, Ana? 26:17. Deuteronômio 26:17. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. Devemos reconhecer a Deus. Qual é o dever que o Senhor Deus nos manda aqui? Que nós devemos reconhecê-lo e conhecê-lo. Jeremias 14:22. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chuva bem? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isso? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Tu, Senhor, é quem faz, é quem executa todas essas coisas. Precisamos reconhecer a Deus. Você acredita em Deus? Sim, acredito. Já é um bom passo. Eu sei que o irmão fosse abordar isso, mas é uma coisa assim que muito impressiona na abertura dos 10 mandamentos. É que os 10 mandamentos, aquelas palavras, eu sou o Santo teu Deus, eu estou na casa da servidão. Então, assim, eles não são mandamentos, é um bocado de não, eles têm os irmãos estruturados, aspectos negativos, mas ele está fundamentado no amor, na libertação, na verdade. Assim, eu não consigo, assim, deixa eu dar irmãos, desculpa estar tomando tempo. Isso foi um peso para mim quando eu nasci na igreja. Então, na minha época o negócio era mais ótimo, né? Só que decorar, catecismo, fé e tal. Então, isso sempre foi um peso. E para mim foi, quando eu me converti, né? De fato, lá pelos 18 anos, foi uma libertação. Eu sabia que os mandamentos eles tinham a ver com o amor de Deus. Ele me tirou da casa da servidão. Eu sou livre.
assim, se é uma definição, Deus é amor, como fala o apóstolo João numa das suas cartas. Né? Mas antes de vir amor, vem Deus, amor. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Então, quando você olha para esse cara de Deus é disciplina, e aí a relação é pecado, você se alegra, você aceita, você busca. Os 10 mandamentos, a essência que nós estamos falando é Deus mas Deus é amor. Nós não somos mais escravos do pecado, somos livres em Cristo, nosso Senhor. Isso precisa ser reconhecido, como o presbítero colocou agora. E por trás do amor vem a paciência, vem a graça, vem a misericórdia. Tudo isso resumido. Amor não deixa de ser amor. Por isso que o apóstolo João fala isso. Os conceitos que nós precisamos ir buscando, tudo isso vai agregando a Deus. Assim, eu queria fazer uma pergunta, tá? A respeito dessa... Vou falar contigo. De Deus é amor. Mas nós também não devemos nos esquecer também da ira do Senhor. Porque até mesmo todos esses aspectos que foram colocados aí pelos irmãos, isso é verdade. Inclusive a própria disciplina é uma forma de amor. Hoje mesmo na pregação do pastor, a respeito de Jonas, a gente percebeu esse amor e a disciplina que foi feita, né? Mas também, aí agora a gente vai entrar na questão da ira mesmo. Porque esse amor do Senhor, a minha pergunta feito todas essas considerações, esse amor é para com todos ou somente para os eleitos? Em Romanos, por exemplo, é escrito que aqueles que não estão em Cristo são inimigos do Senhor. Os Hebreus falam: horrível coisa cair nas mãos de Deus livre. Então, Deus é santo, é justo. Então, a misericórdia dele nos alcançou e Deus nos olha não mais como inimigos, mas nos olha agora como filhos. E filho, você disciplina, você cuida, você guarda com visão. Mas os homens que não estão em Cristo são inimigos do Deus vivo. Bíblico isso. É a doutrina da eleição. A doutrina da eleição. Mas mesmo assim Deus derrama sobre todos os povos a graça comum. É a graça comum. O homem, ele é indesculpável diante de Deus. Se ele crê ou não crê, ele é indesculpável diante de Deus. Um dos versículos centrais da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de gênero para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aí, quando nós entrarmos na discussão que só os eleitos serem salvos, digamos assim, a gente vai caminhar num terreno que vai dar, pessoas vão caminhar um vai ter uma tendência para o lado, outro vai ter uma tendência para o outro. Eu, por exemplo, eu creio na predestinação para a salvação, não para a perdição. Entendeu? Então, pode parecer polêmico isso, mas quando eu leio João 16, o homem, ele crendo ou não, ele é indesculpável diante de Deus. Deus colocou o Filho dele ali na cruz, visível para todo mundo, para que aqueles que creem sejam salvos. Aqueles que creem sejam salvos. E esse sacrifício de Jesus, ele é marcante, ele rasgou o véu, uma série de coisas que vêm. Não há como a gente não crer na eleição, olha em nós aqui. Olha só que loucura. Gente, domingo, todo mundo passeando, um sol gostoso lá fora, muita coisa para fazer, nós estamos aqui. Por quê? Porque somos mais espertos do que os outros? Não, porque fomos chamados, escolhidos, vocacionados para isso, para que o mundo tome conhecimento da verdade. Nós não podemos pegar isso e guardar para nós. Nós damos conhecimento da tudo. Você sabe quem é o eleito, quem não é o eleito. Por que a igreja presbiteriana é uma igreja para mim que é onde eu me enquadro, onde eu sou apaixonado, onde eu sempre procuro? Porque ela crê nisso. Ela crê nessa eleição
E essa eleição, como está lá em Efésios, né? Chamado, escolhido, vocacionado, para quê? Só para ficar aqui e ser salvo? Os eleitos são salvos? Eu creio que sim, a salvação pertence a Deus. Mas eu fico no versículo central, respondendo essa pergunta do irmão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aonde os outros querem chegar, não consigo compreender. Eu compreendo que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é para os eleitos e para aqueles que vão crer. Certo. A respeito da ira de Deus, que tu perguntou aí, tem um livro que eu ainda estou degustando, chamado Manso e Humilde, de Dale Alcorn. Sugiro que os irmãos leiam também. Ele cita o pastor Jonathan Edwards. Ele tem um outro puritano chamado Goodwin. Eles assumem uma ideia de que Deus tem a sua obra natural e a sua obra estranha. Qual é a obra natural de Deus? É a compaixão. Deus se compadece da gente. A gente nega Deus, a gente faz um monte de coisa errada e Ele ainda assim, ele naturalmente, Ele não consegue, vai embora, não quero mais saber, ou derramar a justa ira dele. Ele se compadece. Ele faz, e a Bíblia mostra isso em vários períodos da história. E qual é a obra estranha? É o juízo de Deus. Jeremias, não vou lembrar qual é o capítulo, o versículo, mas Jeremias diz que Deus falando que Ele não se agrada, Ele não fica alegre com a aflição dos filhos. Para Ele é estranho aquilo. É dentro dessa ideia que existe uma obra natural de compaixão e uma obra estranha de que eu não queria. Eu não me alegro de estar disciplinando o nosso filho muitas vezes. Usei esse exemplo dentro de casa. Não é alegre para mim pegar a vara do teteu e discipliná-lo. Não é com alegria que a gente faz isso, mas é necessário. É estranho isso. É nesse sentido que Deus tem uma obra natural e uma obra estranha. Mas as duas são obras de Deus. Então Ele derrama tanto a compaixão superabundante como a ira. Tudo isso é derramado. E as duas são amor. E as duas são amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fui eu que te atrapalhei. O irmão pode revisar o ponto de irmão lá? Estamos no primeiro dever exigido. Reconhecer a Deus, saber quem Deus é. Saber quem Deus é. Precisamos conhecer. Lemos Deuteronômio 26, 17, com Rafael e Jeremias 14. Precisamos reconhecer quem Deus é. E aí o Senhor falou que Ele é amor, que a essência dos 10 mandamentos, além de reconhecer Ele, é que Ele é amor. Ele fez isso. Aí a gente volta para cá agora e que, além de amor, nós devemos adorá-lo e glorificá-lo. Mateus 4,10, pedir para alguém. Mateus 4,10 e Salmo 29, 2. Pode. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Salmo 29, 2. Salmo 29, 2. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Precisamos adorá-lo e glorificá-lo. De que maneira? Em pensamento, meditando na palavra dele. Meus irmãos, se os irmãos não papirarem esse livro aqui de dia e de noite, jamais conseguiremos aprender mais de Deus. Esse livro físico precisa estar na mesa, na cabeceira, precisa estar na mão dos irmãos. É importante ver a Bíblia no celular? Mas eu tenho muita dificuldade em, pelo celular, você sair marcando e anotando. Porque o estudo, ele vai passar pelo manuseio da palavra de Deus. Eu acredito que a tecnologia nos ajuda, sim, facilita muita coisa. Mas nada substitui você saber que lá em cima na sua Bíblia eu anotei, lado direito, no cantinho, eu fiz a anotação. Ah, tá aqui, achei.
2 Timóteo 3,15, né? Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar e que maneja bem. Manejar bem a palavra. Só ler na palma de um smartphone, a gente vai ter algumas dificuldades, ainda que sua mente seja brilhante. Manuseiem. Quem não tem, compre uma. Manuseiem a palavra de Deus. Conheçam a Deus para amá-lo em essência. Salmo 71, 19. Presbítero Barreto, por favor. Malaquias 1,6. Oi. Isaías 45, 20. Josué 24, 15. Josias. Salmo 71, 19, Malaquias 1, 6, Josué 24, 15. Salmo 71, 19. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Quem é semelhante a Deus? Devemos nos lembrar de Deus em todas as coisas que nós fazemos. Não somente no domingo pela manhã e no domingo no final do dia. Andando, falando, dirigindo, estudando. Até no momento que a gente está assistindo aquele filme que a gente gosta. Devemos lembrar-se que Deus existe. Naquele momento de entretenimento que a gente tanto se apega. Deus existe. É impossível para um crente verdadeiro estar diante de uma televisão, numa cena imprópria e não ser cutucado. É impossível, no crente verdadeiro, você não se incomodar com determinadas práticas. Precisamos nos lembrar a todo momento, isso é um dever nosso. Malaquias 1,6. Tem Malaquias aí, então, tá vendo? O filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Ó dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Terminou, né? Onde está a minha honra? Quando o Senhor Deus entrega o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Ele manda a gente honrá-lo. E aí, lá em Malaquias, a gente normalmente, quando lê o contexto de Malaquias, o povo, tudo errado, nós apontamos o dedo, olha lá, é isso tudo errado. E esquece da gente. Onde está a minha honra? Uma frase nos 10 mandamentos, eu acredito que foi no primeiro, está no sermão, na exegese que foi feita. Deus não é honrado na sociedade, porque Ele não é honrado dentro da igreja. Nós que devemos ser sal da terra e luz do mundo, nós não fazemos isso. Um ministro aí, agora recente, foi envolvido num escândalo, e o que sai na matéria do jornal é pastor, 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 pastor. Somos massacrados. Olha lá o crente. E aí não honramos a Deus. Fazemos isso constantemente, não cumprimos o nosso dever. Devemos honrar a Deus. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem sirvam, serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, porém, e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor dos Exércitos. Devemos preferir buscar a Deus. Isso é um dever nosso. Exige esforço, empenho, dedicação.
Irmã Rosânia, a senhora pode ler Romanos 12, 11. Etienne, Filipenses 4, 6. Romanos 12, 11. Filipenses 4, 6. 12, 11. Pode ler? Pode, por favor. No zelo não sejais remíssos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Devemos zelar, devemos ter fervor. Viu, Rafael? Fervor. Pular, cantar, gritar. Agora, mas devemos viver com fervor para Deus. Isso é um dever nosso. Zelo, o zelo que Deus exige da gente. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Clamor por Deus, suplicar a Deus, mais um dever. Só estamos lendo o primeiro mandamento e só estamos falando dos nossos deveres para com Deus. Isso deveria ser anotado na nossa casa, acordar de manhã e anotar não os 10 mandamentos, mas os deveres exigidos que nós temos que cumprir. Se nós, como bons presbiterianos e bons reformados, conhecermos o catecismo e nossos símbolos de fé, muita coisa vai ajudar para a sociedade, porque nós seremos bons engenheiros, bons advogados, bons profissionais em qualquer área que nós estivermos. 1 João 3, 22, irmão, por gentileza. Presbítero Júlio. Jeremias 7, 23. Kézia, por gentileza. Tiago 4, 7. João 3, 22. Jeremias 7, 23. Tiago 4, 7. Isso. 3:22. E aquilo que pedimos deles, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Guardamos, cuidamos para agradá-lo. Devemos cuidar e agradar. Devemos nos apropriar dessa palavra. Isso é um dever nosso. Jeremias 7, 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Prestar obediência, submissão a Deus. Devemos ser obedientes ao nosso Senhor. Isso é o que diz no primeiro mandamento. Isso deve nos incomodar. Quando nós ouvimos o que nós temos que fazer e a gente vai estudando, poxa, errei de novo, não estou fazendo isso. Senhor, eu sou miserável. Obrigado porque é pela graça. Obrigado porque é pela misericórdia. Mas ainda assim devemos nos esforçar. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos. Sujeitai-vos ao inimigo, certo? Sujeitai-vos a Deus. Não tem dificuldade na leitura, mas tem dificuldade no cumprimento do primeiro mandamento. Salmo 119, 136. Gênesis, por gentileza. Salmo 119, versículo 136. Salmo 119, 136. 136, 136. Corrente de água nascem dos meus olhos, e os homens não guardam a corrente. Correntes de água. Devemos nos entristecer
por ofender a Deus. Tem coisas que acontecem e nós não temos essa reação. Uma, de quando ofendem o nome de Deus, assim como o rei Davi, não abomino eu, Senhor, os que te entristecem, que te falam contra ti, abomino, condeno eles com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Normalmente a gente não tem essa reação. Uma piada com o nome de Deus, dependendo do ambiente que nós estivermos, nós rimos também. Ao invés de nós nos entristecermos com a falta de respeito, a falta de reverência com Deus. Muitas vezes nós não nos entristecemos, nossos olhos não se enchem de lágrimas, porque nós entristecemos a Deus. Errei de novo. Ah tá, Ele perdoa. Não há aquela tristeza pesada no coração, porque todo pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Foi quando o rei Davi falou no Salmo 51, pequei contra ti e contra ti somente. Aí a gente tem dificuldade, como assim? Pecou contra Batseba, contra os teus servos, pecou contra Urias, pecou contra todo mundo. É porque, em primeiro lugar, o pecado é contra Deus. E depois a gente vai levando isso e a gente não se entristece com isso. É um dever nosso, no primeiro mandamento, nos entristecermos por ofender a Deus. É o que diz o salmista no Salmo 119, versículo 136. Não terás outros deuses diante de mim. Quais são os nossos deveres? Amar a Deus. De que maneira? Reconhecendo, adorando, glorificando, lembrando-se dele, honrando, preferindo, crendo, confiando, sendo zeloso por ele, clamando a Deus súplicas. Precisamos dar louvor e graças, obedecê-lo, sujeitando-se a Deus, cuidar e agradar-se dele, se entristecendo porque nós ofendemos a Deus. E eu peço que os irmãos abram por último em Miqueias 6, 8. Todos, por gentileza. Miqueias 6, 8. Miqueias 6, 8. Mais um versículo para a gente anotar na parede das nossas casas. Deus e o seu povo em juízo. O Senhor Deus diz, Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que é que o Senhor pede da gente? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia. O que é que o Senhor Deus pede da gente? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Repitam isso sempre, sempre, todos os dias. Assim como a gente faz com as crianças que estão ali dentro. Catecismo, breve catecismo 16, 17. Ouvindo. Funciona da mesma maneira com a gente. Porque nós ainda não aprendemos. Repita. Começa a praticar. Nós temos mais dificuldade do que eles de gravar uma coisa. Então, se a gente tem mais dificuldade do que eles, a gente precisa fazer isso mais vezes. Para que a gente caminhe humildemente com Deus. Povo de Israel, não terás outros deuses diante de mim. O que ele quis dizer com isso? Me amem com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a alma, com toda a memória, com a sua habilidade das mãos, com os seus olhos, com a sua percepção, com tudo. Apresentei-vos o sacrifício vivo diante de Deus. Isso é o primeiro mandamento. Esses só são os deveres que nós temos que fazer. Porque a outra pergunta é: quais são os pecados proibidos? O presbítero Barreto vai esmiuçar isso para vocês na próxima aula. Júlio Bé, só contigo, tá?
Escalante já disse que é contigo. Alguma pergunta, irmãos? Eu queria fazer uma consideração. Lá no início, quando você perguntou, acho que foi para que Deus deu a lei, fez a lei, e acho que a Editora Amazonas falou também, foi uma forma de amar, por amor. Sim. E também foi uma forma de preservar a vida. Quando a gente compara lá em Gênesis, acho que no capítulo 2, fala, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que ela comeres, certamente morrerás. Então, os dois são ordenanças, são mandamentos. Né? O que tem em comum assim? Os 10 mandamentos em Gênesis 2, uma relação que ao entregar os 10 mandamentos, o Senhor Deus está preservando a vida. Podemos afirmar isso? Sim. O Senhor Deus estava dizendo como nós devemos andar. E andando desse jeito, vocês estarão preservando a vida, vocês estarão cumprindo os meus mandamentos. Só lembrando que os 10 mandamentos, a lei entregue em Êxodo, que é o que a gente está começando a estudar, ela é apenas um resumo de um todo da palavra de Deus. Ela resume ali, tanto que, como eu coloquei aqui, separei em 13 pontos, poderiam ser 15, 16, 17, 30, facilmente. As divisões são apenas para estruturar o nosso entendimento. É uma questão de didática. Precisamos entender e aprender cada vez mais. Quando o Senhor Deus diz como Ele quer que a gente ande, nós estamos preservando a vida que Ele nos deu. Porque Ele é, como a gente falou no início, em toda relação. Mais alguma consideração? Perguntas? Tranquilo? Tá machucado aí? Não, sempre, eu acho que sempre. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós nos esforcemos para fazer a vontade dEle. Vamos orar? Bondoso Senhor, nós te agradecemos no Senhor Jesus, Pai, por preciosos ensinos da Tua Santa Palavra. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa preguiça, a nossa procrastinação, perdoa a nossa negligência, perdoa, Senhor Deus, a nossa soberba, o nosso orgulho, perdoa, Senhor Deus. E te agradecemos no nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, cumpriu a obra perfeita, agradável aos teus olhos, e nele, Pai, por causa dele, nós nos achegamos a Ti nesta manhã. Bondoso Senhor, continua a derramar da Tua superabundante graça sobre a Tua igreja, sobre os Teus servos, para que com alegria, Pai, amemos a misericórdia, pratiquemos a justiça e andemos humildemente contigo, Senhor. Nos conduza para a glória do Teu nome. Assim oramos em Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.